perfumes! Começando mais um episódio pra vocês dessa segunda temporada. Nós estamos trazendo aqui convidados que trabalham na mesma área que trabalhavam no Brasil e trabalham aqui na Irlanda. E já logo no começo eu quero pedir pra vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos pra você sempre receber as notificações. E queria já apresentar pra vocês a Vivian, a minha esteticista querida. Oi, trouxe ela aqui, pode falar. Pode falar, Vivian, se apresenta pro pessoal, quem é a Vivian? Oi pessoal, eu sou a Vivian, eu tenho 28 anos já. Sim. E eu Essa cara pleníssima de Sandy, né? Oh, quem me dera, né? É play, né? Eu tô aqui na Irlanda já tem 8 anos e eu trabalho com estética, elevando a autoestima e a saúde, principalmente das mulheres. E há 2 anos, vai fazer 2 anos, agora empreendendo na Irlanda. Que delícia! E ela vai contar tudo pra vocês. Bom, eu já quero saber, Vi, o que você fazia no Brasil? Bom, no Brasil, eu comecei, um dos meus primeiros empregos foi mesmo na área administrativa, até eu me formar. Assim que eu me formei na área de estética e cosmetologia, eu fui trabalhar no spa da sobrancelha, por incrível que pareça. Que legal! Era um estúdio da sobrancelha que era focado em sobrancelha e aí eles tinham ali uma parte de estética, mas não era o foco deles. Então eu era a única esteticista do local e assim, sofri bastante na área. Lá na época, porque era muita massagem, né? A gente poucos falava de estética facial naquela época, isso fazem 8 anos, quase 9. Então era muita massagem, eu fazia ali quase 8 massagens por dia, modeladora. Nossa, haja mão. Haja mão. Então foi assim, um início um pouquinho frustrante pra mim no começo, mas foi válido, assim, a experiência foi boa. Deu pra aprender bastante. Deu pra aprender bastante. Inclusive que não pode fazer 8 no dia. Não dá. Nossa, que loucura. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre intercâmbio? Intercâmbio, então, na verdade, eu nunca tinha pensado ou me imaginado fazendo um intercâmbio ou sair pra estudar inglês, muito pelo contrário, por incrível que pareça, eu não tinha assim a ambição de falar inglês. E aí eu tinha uma pessoa em comum que tava vindo pra cá e a pessoa me convidou, e justamente porque eu tava nessa fase de não estar muito feliz na área lá, por conta de trabalhar muito, tá um pouquinho frustrada, eu falei assim, ué, por que não? Se jogou. Por que não? Que legal. E você é de que cidade do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital, Butantã, ali Ah, na que Zona legal! Oeste. E aí, como que foi toda essa mudança pra você de mindset? Porque você nunca tinha pensado, né? Como foi essa apresentação do intercâmbio pra você? Assim, inicialmente, ali começando ali da parte da organização, né, do planejamento do intercâmbio, eu fiz tudo acontecer em 4 meses. Caramba! Foram 4 meses, desde a gente falar que queríamos fazer o intercâmbio até a gente chegar na Irlanda, foram 4 meses. No início, isso fazem 8 anos, não fechei com agência de intercâmbio, não fechei com seguro saúde, obviamente o seguro governamental, que era obrigatório, isso nós fizemos, mas foi tudo assim, direto com a escola que nós fizemos. Hoje eu vejo assim, eu falo, cara, que loucura, não faria de novo. Porque 8 anos atrás não tinha quase nenhuma informação nesse ramo, não tinha, né? então foi meio loucura, assim, hoje eu faria um pouquinho, me planejaria um pouquinho mais, mas assim, foi válido. E você tinha inglês na época? Nada, eu não Sério? falava nada. E como que você arranjou com a escola? Como que foi Por isso? e-mail. Tinha um brasileiro que já trabalhava na escola e aí a gente negociou tudo por e-mail com ele. Foi a ponte que vocês precisavam. Foi tudo assim, consegui o dinheiro em 4 meses. Eu vim, inclusive, antes de vir pra cá, eu vim de São Paulo. Sim. E eu vendi bebida na Vila Madalena, no carnaval, pra juntar dinheiro e vir pra Irlanda. Que legal, como ambulante mesmo. A gente abriu o porta-mala do carro, colocou bebida, som, a gente se divertia e ia vendendo bebida. Pra juntar dinheiro pra vir pra cá. Ótima dica pra juntar dinheiro pro intercâmbio. Eu acho que hoje não dá mais, porque agora acho que eles fecharam as ruas, né? Sim, eles fecham, Mas foi mais ou menos isso, o planejamento. Que legal! E aí, como que foi chegar aqui na Irlanda? Foi um baita choque, né? Primeiro a mudança climática, depois a saudade da família, acho que foi o que mais pegou pra mim no começo. E a língua, assim, foi bem difícil, foi bem difícil. Você tinha o básico, né? Tinha, literalmente, eu falava oi, tudo bem, só, não falava mais que isso. Caracas! E aí, inclusive, voltando um pouquinho pra área ali da estética, quando eu cheguei a primeira semana, aí começa aquela loucura pra procurar emprego, né? Preciso achar emprego, que não sei o quê. Aí fui passando ali, não sei se você sabe,
ali na frente da... Onde era o The One? Você lembra? Onde é a Garda agora? Sim, Pronto, como perto é da daquela rua? Trinity. Da Deoli? Não. Não, aqui perto do... Gente, como que é o nome daquela rua? Que fecharam agora dos restaurantes? Capel? Pode falar o nome da escola? Pode. Pode. Ali na Capel. Pronto, na frente da seda ali, sabe perto da seda? Tem uma casa preta de massagem. Eu cheguei aqui... sim, já vi. Eu cheguei aqui, eu tinha 20 para 21 anos. Não era tão inocente, mas eu não tinha essa realidade, né? E aí... eu nunca vou esquecer desse dia. Tinha uma saber dessa história. Tinha uma plaquinha falando, precisamos de massagista. E eu deixaram lá o e-mail, fiz meu currículo todo em inglês e mandei meu currículo. Lá eu coloquei, olha, não falo inglês, acabei de chegar na Irlanda, sou massagista, tenho experiência de massagem, porque fazia 8 por dia. E aí, uma brasileira entrou em contato comigo, linda, menina, maravilhosa. E ela falou assim, olha, não tem problema você não falar inglês, vem aqui que eu te ajudo na hora da entrevista. Eu falei, nossa, estourei. Falei, pronto, já vou começar a primeira semana trabalhando na minha área, vai ser incrível, né? Fui fazer a entrevista. Quando eu cheguei lá, fiquei conversando um tempão com a brasileira. E naquela época, ela falou assim, não, você vai ganhar, você vai tirar uma média de 600 euros por semana. Eu falei, cara, 600 euros. Há 8 anos atrás, uma estudante, falei, é isso? Falei, pronto, estourei, vim pro lugar certo, vou ganhar muito dinheiro e tal. Aí ela começou a falar, fora as tips que você vai ganhar, não sei o que lá. E aí, beleza, chegou na hora de fazer a entrevista com a moça, ela falou, chegou um cliente dela, e ela precisou ir atender. E aí, eu fiquei fazendo entrevista sozinha, sem inglês, porque eu tava uma semana aqui. Aí eu lembro que a mulher conversava, tal, e eu ali com o meu inglês bem básico, e ela falava, do you do? Aí ela falou assim, do you do? Yes, I do tudo. Aí do tudo, porque eu preciso de emprego, sem inglês. Yes, I do, mas I do tudo. Aí, beleza. Aí ela falou, então tá bom. Vamos fazer um teste, né? Um trial. Aí eu falei, vamos, claro, tô aqui pra isso. Era um basement assim. Desci pra fazer a massagem nela e entrei pra sala. Cara, eu dei meu melhor nessa massagem. Eu fiz, sei lá, quase 1h30 de massagem. Eu fiz muito tempo. E eu dei, assim, eu lembro que no final eu suava, porque eu falei, cara, é isso. Eu vou dar o meu melhor pra conseguir essa vaga. Sim. E nesse meio tempo que eu estava fazendo a massagem nela, a brasileira estava atendendo na sala do lado. E conversando. E bibi com o rapaz. E eu não entendia nada que ela falava com esse cara. E aí eu fiquei já tentando entender, saí, terminei a massagem, primeiro que ela, terminei, saí, fiquei do lado de fora, esperando. E aí comecei a observar em volta, assim, né? Aí tinha um nicho que não tinha porta. E aí eu lembro que a brasileira, ela tava com uma... Será que ela vai estar assistindo? Não sei. Não é te julgando, a gente só tá contando a experiência. Manda mensagem. E aí ela tava com uma calça colorida, leg. E aí eu vi aquela calça ali, eu falei, alguma coisa que tem. Ela tava sem calça. Aí quando eu fiquei lá esperando a moça que me entrevistou sair, daqui a pouco ela me sai de toalha do quarto. Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, acho que não é bem isso. E aí ela virou pra mim, eu lembro até hoje, ela falou assim, já tá conhecendo aqui embaixo? Aí eu falei, já. Aí nisso eu saí chorando, não dei satisfação, saí arrasadíssima, porque minha segunda experiência na área foram 2 traumas. Aí eu falei assim, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu desisti por um bom tempo da área da estética. Foi quando eu dei uma pausa mesmo. Mas a brasileira nem pra te dar um toque e falar assim, amiga, então, vai fazer de lingerie ou alguma coisa assim. Era aquelas massagens com happy end no final, né? Mas assim, ela não falou isso que me pegou. Se ela tivesse falado, tá tudo bem. Não é pra mim, tá tudo certo. Mas ela não falou, eu fui até o final. E eu fiquei depois pensando, o que é muito válido refletir, porque numa dessa, eles não te avisam. Eles te colocam lá pra você fazer. E aí lá na hora você tem que, entendeu? Você vai ter que... fazer o que tiver que fazer. Ou sai correndo da sala, ou você sai chorando, não sei, Deus me livre, tranca, não sei como que funciona esse processo. Sim. Mas, graças a Deus colocou eu ali naquele momento pra ver ela saindo da sala daquele jeito. E aí foi onde que eu falei, não. Falei pra ela, olha, isso daqui não é pra mim, pode passar a vaga pra outra pessoa e é isso. Nossa, imagina que choque, gente. Porque assim, não é julgando, óbvio, mas tem gente que faz e tem gente que não gosta, né? Sim. E eu fiquei bem traumatizada assim, porque você imagina a sua primeira semana. Em um Irlanda. país diferente, que você não conhece ninguém, você não conhece nada, você tá longe da família, longe de tudo, eu levei um choquezinho assim, foi... Que loucura.
E aí você desistiu por quanto tempo, assim, da área? Foi o que fez eu dar uma pausa, assim, bem longa na área da estética e não querer... Eu converso hoje com muitas pessoas que querem voltar pra área, mas falam assim, não quero, desistir da minha área, quero tentar coisa nova. E era realmente o que eu pensava, eu não queria dar outra chance pra estética. Eu não queria, eu tava decidida de que eu não ia voltar pra estética e eu não queria. E aí eu tentei várias coisas. Eu dei uma pausa de 6 anos. 6 anos. 6 anos, é. Aí eu trabalhei como minder, trabalhei em café, trabalhei em RH, trabalhei no call center, trabalhei, que mais? Pub, adorava trabalhar em pub, inclusive. Trabalhei em loja de roupa. Tudo, acho que assim, tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Até que chegou uma hora que eu falei assim, um dos últimos trabalhos que eu tive foi numa recepção de recrutamento. E aí eu falei, cara, e agora, né? Eu tô aqui na área administrativa, o que a maioria dos brasileiros querem conquistar. Tô trabalhando segunda a sexta, tô ganhando ali, né, ok. Tô fazendo um serviço bacana, legal, e não tô feliz. Aí foi que deu um negócio na minha cabeça, assim, eu falei, começou a me dar crise de ansiedade, eu comecei a me questionar, falar, cara, eu tenho tudo, eu tenho um marido bacana, eu tô bem financeiramente, eu tô bem no trabalho, eu tô bem na minha família, e não tá faltando, tem alguma coisa aqui. Daí eu comecei a fazer terapia, e logo veio a pandemia. Isso foi antes da pandemia, logo veio a pandemia, e aí eu comecei a fazer terapia, comecei a entender, e aí eu foquei durante esses 2 anos de pandemia em estudar. Estudei, me atualizei, porque 6 anos longe, pra quem é da área da estética, é muito tempo. Sim, tem que estar sempre se atualizando, né? Tem, é muita coisa nova, muita coisa que vem de novidade pra gente. E aí, eu fiz tudo isso online, todos os cursos. Inclusive, entrei numa pós há 1 ano atrás, terminei, concluí a pós agora, online também. E voltei com tudo. E aí eu voltei atendendo em casa, pra eu pegar confiança, voltei aos pouquinhos, conquistando o cliente aos pouquinhos, até me sentir preparada pra dar um passo a mais. Que legal. E nesse meio tempo você conheceu o seu marido? Não, eu conheci ele com 6 meses de Irlanda. Ai, que legal. 6 meses de Irlanda. E a gente tá junto até hoje, assim. E aí você tem o visto, né, junto com ele? Isso, eu tenho a cidadania. Nesse meio tempo eu fui... ótimo! Isso. Você descobriu aqui? Foi. Ai, que legal! Isso eu não sabia. Conta da cidadania. Eu estava aqui há 2 anos, na minha segunda renovação. Porque antigamente era 1 ano, né, de visto. Era 1 ano de renovação. Isso, aí na minha segunda renovação eu comecei já a procurar. E eu fui pra Itália. Aí eu fiquei 4 meses na Itália. Nossa, foi um alívio, né? Foi um alívio. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter a cidadania, mas não foi fácil. Foi um momento assim também muito traumático pra mim nessa fase aqui de 8 anos morando fora. A parte da Itália foi bem traumática pra mim, porque eu fui pra ficar um período, eu acabei ficando muito mais. E lá na Itália, você vai com pouco dinheiro, porque, né, você já tá pagando e tá investindo na cidadania. Você não pode viajar, você não pode trabalhar, você tá lá sozinha. Eu fiquei teoricamente sozinha, porque meu esposo tava aplicando pro visto dele aqui na Irlanda também de trabalho. Então ele não podia me visitar, passei Natal e Ano Novo sozinha. Então assim, foi um período muito importante, porque eu consegui a cidadania, mas foi bem, né? Conturbado. Foi, mas graças a Deus passou. Passou, aí eu tive um período de férias no Brasil de 6 meses. Ai, que ótimo! Porque inclusive nessa época eu falei assim, desisti da Irlanda, não quero mais Irlanda, não quero mais Itália, vou voltar. Voltei pro Brasil, cheguei no Brasil e falei assim... Você tirou a cidadania e voltou pro Brasil? Voltei. Falei assim, não, preciso, quero voltar ao Brasil. Aí cheguei lá, não consegui emprego. Sério? Os empregos que tinham pagava super mal, principalmente a área da estética no Brasil. Se você não tem o seu próprio negócio, ela é muito desvalorizada. Então assim, é legal você ir atrás, abrir teu negócio, pra você conseguir, né, fazer o teu jeito e ganhar um pouquinho a mais. Porque trabalhar em clínica realmente... lá no Brasil não é tão valorizado. Não sei hoje como que tá, mas isso acho que 3, 4 anos atrás. Caramba, e aí como que foi? Você falou, cara, preciso voltar pra Irlanda. Isso, daí assim, a gente tinha um planejamento, a gente deixou obviamente um dinheiro guardado, uma reserva e falou assim, olha, a gente vai tentar aqui o máximo de tempo que a gente conseguir. Se a gente chegar nessa reserva e a gente não tiver conseguido nada, a gente volta. E foi isso que aconteceu. A gente chegou 6 meses e falou assim, ok, então agora é hora de voltar. Aí nós voltamos, recomeçamos, não do zero, porque a gente já tinha amigos, já tinha experiência e tal. Que acaba deixando um pouquinho mais fácil. Exatamente, né? Muito, E aí a gente recomeçou de novo. E aí, acho que um ou 2 anos depois veio a pandemia. Sim, veio a pandemia. Caraca, imagina essa reviravolta, eu não sabia que você tinha tentado ir pro Brasil também. Nós tentamos. A gente tem muito esse pensamento, né, de tipo, putz...
vou voltar. Parece que a gente tem ainda um refúgio, né? A gente sempre pensa assim, tipo, vou voltar pra ver como que tá lá também, né? Eu acho que é válido, eu acho que todo mundo deveria tentar, ou só pra ver o outro lado, entendeu? Porque às vezes eu aprendi a gostar da Irlanda. Como eu vim pra cá muito nova, eu passei tanto perrengue, eu não gostava da Irlanda até um tempo atrás. Então eu ter voltado pro Brasil e ter visto a realidade com outros olhos fez eu dar valor pra Irlanda. Ótimo. E assim, a Irlanda, ela tem a parte que eu acho que é o que mais incomoda a gente, que é o clima, né? Só que ela tem várias outras coisas muito boas que compensam muito mais. Sim. E ela dá muita oportunidade pra gente, isso é muito legal. Exato. E eu acho que também depende de cada um, né? Tem gente que é muito mais ligada à família, então, tipo, volta por conta da família. E realmente dá valor à família, né? A gente acaba dando valores pra outras coisas também, né? Segurança, que traz o poder da compra. Exatamente. Né? E eu acho que isso foi, a questão da família foi um dos pontos que fez eu aprender a gostar um pouquinho mais da Irlanda, porque agora eu trouxe minha irmã e minha sobrinha. Agora não, né? Sim, Sim, tem 2 anos que elas moram aqui, então já que eu não posso ficar lá com a família, eu tava com a família pra cá. Exatamente. E aí, como que foi? Isso foi, tipo, life-changing pra você? Foi muito bom, assim, minha sobrinha é pequena, tem 10 anos, então assim... Ai, você vive com uma criança, que legal! Faz a gente sentir em casa, é bem bacana. Ai, que tudo! Queria ter uma família aqui também. É muito bom. É muito bom. E elas moram próximo? Elas moram aqui em D8, aqui pertinho. Aí vocês estão sempre reunidas? Sempre. Vira e mexe a gente tá junto, minha sobrinha fica comigo pra minha irmã sair, passear. Ai, e que eu delícia. gosto. Né? Minha irmã também tá sempre junto. Já recarrega um pouco da bateria, Nossa, né? bastante. Fez uma diferença muito grande. Ai, que loucura, que bom. E assim, como que foi pra começar o business? Da onde surgiu a ideia de voltar e empreender, de abrir um negócio mesmo, né? Sim, como eu disse, eu comecei em casa, então na época nós alugamos, no meio da pandemia, nós alugamos uma casa um pouquinho maior, com um quarto a mais, pra eu poder, já com esse intuito de começar a trabalhar, porque eu tinha a consciência de que eu precisaria começar. Isso eu acho que é algo muito importante. A gente precisa, em vez de a gente olhar para o projeto pronto já, é muito importante olhar pronto, mas a gente precisa passar pelo processo, porque às vezes quando a gente olha lá para o projeto pronto, final, a gente idealiza algo tão grande que quando a gente começa a pensar nos desafios que a gente vai ter, a gente desiste. Então eu parei de olhar pro idealizar algo e eu comecei a agir. Então acho que isso foi uma grande diferença, assim. Eu comecei a fazer, eu falei assim, eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, eu vou fazer dar certo. Não tem outro meio. Eu quero que dê certo, vai dar certo, embora eu tenha os desafios, e isso é muito legal. A gente tava conversando, né, um pouquinho antes, e é isso. Parece ser muito fácil quando você começa. Sim. Parece só alugar uma sala e atender, não? Parece só você colocar a maca numa sala. E realmente no começo é isso. Coloca a tua maca dentro da sala e começa. Porque os desafios, eles vão surgindo e você não precisa saber de tudo. Você não vai saber de tudo. Você vai aprendendo no começo, na jornada. A jornada vai te ensinar muita coisa. Vai te dar muito tapa na cara, mas todos os tapas na cara que você levar vão ser aprendizados. Então serão isso é muito importante. Né? Isso. E o que você achou assim muito diferente a massagem da Irlanda, né, a Europa como um todo, do Brasil? Digo assim, os clientes, as exigências, tem muita diferença? Tem uma diferença. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes, eles são brasileiros e imigrantes em geral. Então, temos muito italiano, espanhol, polonês, alemão. Mas o irlandês em si, eu sinto, tá? É a minha experiência, eu sinto que eles ainda são um pouco fechados para a cultura deles em relação a isso. Em relação à massagem, que eu achei diferente, por exemplo, no Brasil a gente faz massagem o corpo todo, né? Sim. Aqui eles não tocam na barriga. Aqui eles não fazem massagem na barriga, e geralmente no Brasil é onde a gente mais massageia, né? Faz a drenagem, a massagem modeladora, e aqui eles não tocam na barriga. É interessante, né? Aqui a massagem eles começam de barriga pra baixo, então aqui é um pouco, lá no Brasil é diferente, a gente começa, né, barriguinha pra cima, depois vira, finaliza nas costas, que é a melhor parte, e aqui não, aqui é o contrário. Então tem assim, algumas pequenas diferenças. Sim. Que a gente vai descobrindo, vai perguntando, mas é bem interessante. Será que eles ficam assim, com medo dessa intimidade, ou... Sim, é bem diferente. Geralmente quando a gente atende brasileira, a mulher já chega a tirar a roupa, já não sei o que, irlandês não, você tem todo um tato, você sai.
A espanhol é bem parecido com o brasileiro, espanhol, italiano, mas do irlandês não. A gente chega, dá um tempinho pra ele, se troca, explica, sai. Aí eles se cobrem. Volta, faz a massagem, depois a gente sai de novo. Então, assim, tem todo um tato. E aí você sempre orienta o cliente a vir de top, de biquíni? Isso, geralmente eu sempre oriento a vir com uma calcinha velha. Vem com a calcinha velha, mulheres não precisam gastar a calcinha nova comigo, tá? Pra gente não sujar de produto, óleo, enfim. E geralmente a parte de cima a gente tira, né? Põe a toalhinha, então a gente tá sempre trabalhando com toalhinha, tudo limpinho, higienizado. Então não tem problema. Mas dê preferência pra usar calcinha em casa pra vocês mesmos. Aquelas calcinhas grandes. Isso, bem exato. bege. E assim, como que foi alugar essa sala? Essa é a sua primeira sala? Isso. A sala não, empreendimento, né? Que tem várias salas. Isso. Na verdade, assim, acho que a Bárbara que veio no podcast... Sim, assistam. Vamos deixar no card. Coloca no card, assiste aqui. Aqui em cima. Assistam. A Bárbara, ela era minha cliente. E ela ia fazer massagem comigo. Ela era uma cliente bem exigente, viu? Ela Sério? mandou mensagem antes, falou assim, olha, já passei por tal, como que ela você falou que ela trabalha? queria pacote, que ela queria só fazer uma massagem, ela Só já me contou. testar. Ela falou assim, eu quero só uma massagem, porque eu não quero fechar pacote, eu não sei como você vai atender, enfim. Ela falou, ela era bem exigente, ela deixou muito claro. Aí, só na conversa, eu conversando com ela tá bom, vamos fechar. Ela nem tinha testado a massagem ainda. Aí ela falou assim, gostei de você, gostei do jeito que você fala e de como você me explicou. Vamos fazer. Ai, que Aí ela ia, né, toda semana. E aí, duas mulheres da mesma área, com gana, com vontade de fazer acontecer, a gente conversava bastante e ela me convidou para abrir. E aí nós começamos a procurar a sala. Não foi fácil, a gente procurou bastante, a gente saía de manhã, acho que ela deve até ter comentado isso, a gente saía bem cedinho, andava pelas ruas pra tirar foto, via, analisar, mandava bastante e-mail, e até que a gente encontrou essa Sabe daqui. que eu lembro? Eu tava na casa da Bárbara fazendo a sobrancelha quando você ligou pra ela e falou que achou essa sala. Eu lembro dela falando com você no telefone que ela tava fazendo a sobrancelha, ela falou só um minutinho. Aí ela começou, aí eu, tô ali, não tô escutando, mas eu tô escutando. Mas aí eu lembro que você tava falando com ela, eu achei uma sala, ia no Cone, não sei o quê. E olha que interessante, né? Eu não sei se muita gente não acredita, mas eu acredito muito nessa coisa de energia. Eu fiz um curso de reiki uma vez, eu sou reikiana também, durante a pandemia. E aí eu tenho um pêndulo. Não sei se você já viu aqueles pêndulos. Sim. Eu tenho de ali, cristal, inclusive, depois eu mostro. E aí eu rodei, a gente foi ver uma sala ali perto do Starbucks. Tem lá em cima, se você ver, tem um espaço bem grandão em cima da farmácia e nós fomos ver lá. Tava baratíssimo o aluguel, tinha várias salas, era o lugar perfeito pra gente empreender. E aí eu rodei o pêndulo e falei assim, o espaço da O'Connell é pra ser nosso? E aí o pêndulo deu que sim. E aí eu falei assim, bom, é isso. E assim, só voltando, pra alugar uma sala, a gente teve que mandar todo um planejamento nosso, um folder explicando qual que é o nosso business e tudo, tem tudo isso. Tipo, todo um plano de negócio Exato. montado. Você tem que, eu não sei se todos os lugares são assim, mas a gente precisou mandar um plano de negócio pra poder alugar. Enfim, e aí um tempo depois, acho que foi menos de uma semana depois, eles falaram que não ia ficar com a gente, que eles tinham escolhido outra pessoa. Isso, aquele em cima do Starbucks. Em cima do Starbucks. Aí eu falei, ai, não acredito, mas eu rodei o pêndulo, esse pêndulo não funciona, não é nada disso, não sei o quê. E aí, a gente continuou procurando, né? Aí um tempão depois, a gente achou aqui. Aí eu falei, cara, era isso. Era pra ser o O'Connell. Era pra ser. Caraca, não duvido do pêndulo. Não duvidem, gente, acreditem. Em algum lugar vai dar certo. Que loucura. E aí, quando vocês montaram aqui o espaço pra ser desse jeito, porque era uma sala inteira, né? Isso. Aqui era um office, era uma sala aberta. E aí nós planejamos tudo, desde as paredes, os móveis, tudo bonitinho, com medida pra ficar do jeitinho que a gente queria. E como que foi isso, planejar assim? Acho que é a parte mais gostosa. Ver como que vai ficar tudo. É a parte mais gostosa. A gente contou com a ajuda, nessa época, né, a gente tava começando, então a gente contou com a ajuda, então era tudo troca de serviço, a gente trocou serviço com uma cliente que fez ali a disposição dos móveis. Inclusive, olha que legal, o nome La Vie Beauté, que é o nome da clínica aqui, é lá de La Torre, Vie de Vieira, que é da Bárbara, e juntando lá... Mentira, nunca tinha pensado
Bibliothèque. La Bibliothèque. E é um nome francês, porque na Aham. verdade a menina que ajudou a gente a fazer a disposição dos móveis, o namorado dela era francês, é francês, não sei se eles estão juntos ainda, e ele que falou assim, por que não coloca La Bibliothèque? Porque faz super sentido. Caraca, sim, ai, que tudo! Tem uma história o nome. Aham. Nossa, eu ia perguntar mesmo do nome, porque é muito bonito. É francês, né? É francês, isso. Aham. Nossa, que Tudo a ver. legal. E aí, Legal. como que foi o início aqui? Depois que vocês montaram tudo, como que foi chamar cliente, né? Na verdade, fazer a carteira de A cartela de clientela. cliente. Aham. Aqui na Irlanda, pra quem tá no Brasil ainda e tá assistindo, aqui é tudo boca a boca. Então, assim, tem a parte de divulgação, de marketing, que é super importante, mas a comunidade brasileira, eles levam muito a sério essa coisa da indicação. Sim. Então, se você for procurar hoje, ainda não tem muita divulgação nossa, a gente ainda não trabalhou muito no marketing. Hoje, a maioria das nossas clientes, elas vêm mesmo por indicação. E desde o começo foi sempre assim, uma indicando a outra. Eu e a Bárbara, a gente divide, ele é a mesma cartela de cliente, a gente tá sempre juntas. Então, a gente vai começar a trabalhar muito mais aí nesse marketing e tal, só que a gente precisava de estrutura. Como eu falei, o processo, a jornada vai fazendo a gente aprender muita coisa. E a gente não, talvez, se investisse no marketing muito pesado antes, a gente não teria base para atender a quantidade de cliente. Hoje a gente tem base, hoje a gente já está mais sólida no mercado, então agora, com saúde, né, a empresa já está Já tem crescendo. 2 anos, né? A gente vai fazer 2 anos agora em agosto. Em agosto, então assim, agora a gente tem conhecimento para começar a expandir. E a gente está expandindo aos pouquinhos, né, porque é um processo também, Sim. a gente está aprendendo como expandir, mas é isso. Caramba, e elas fazem festa bem no verão pra aproveitar aquele terraço que tem lá em Rooftop. cima, que a gente já até mostrou no vídeo da Bárbara, porque tem um rooftop lindo e elas fazem festão. Vocês vêm pra ser cliente, viu? Pra ser chamado pra essa festa. Sim. Aproveita antes. E aí, como que é pra entrar na área de estética? Eu digo assim, você tá aumentando, né? Você já tem uma funcionária com você. Isso. A Bárbara também já Também. tem, né, uma outra na área de beleza, na área de estética, também, né? Isso. E como que é para as pessoas que querem entrar nessa área? O que a pessoa precisa ter? Qual que é o curso que ela precisa? Bom, a minha formação, ela é toda do Brasil, tá? E para você empreender aqui na Irlanda, você precisa ser residente. Se eu não me engano, o visto de estudante não entra como residente, né? Então você precisa ter algum tipo de stamp, se eu não me engano, stamp 4, ou a cidadania, para você conseguir empreender. Mas, se você vier como estudante, manda mensagem pra gente. Ótimo, sim. Que aí a pessoa pode trabalhar part-time. Isso, manda seu currículo pra gente, que a gente conversa direitinho. Olha que legal. E qual que é a área, assim, precisa ter uma formação aqui na Irlanda? Sim, o que é importante aqui na Irlanda, tá? É você ter o seguro. Então você precisa ser assegurada. E aí o seguro que você vai encontrar precisa aceitar o certificado que você tem. Tá? Então hoje o meu seguro, ele é da Inglaterra, ele é de UK. Porque o meu curso, ele não é da Irlanda, ele é do Brasil. Então eu me formei no Brasil, por isso que eu optei por uma empresa que me assegurasse de UK, porque eles aceitam. Aqui na Irlanda eu não tenho certeza, mas eu acredito que eles não aceitem a faculdade do Brasil, tá? Dá uma olhada direitinho. Tá, legal saber disso. E até falando um pouquinho pra galera sobre o seguro. Pra que precisa do seguro? Tá, o seguro, aqui quando você abre uma empresa, você precisa ser assegurado caso aconteça qualquer imprevisto dentro da sua empresa. Com o cliente, então você precisa ter seguro pra você se assegurar. E quais os cursos da área de estética que você recomenda fazer por aqui pela Europa? Primeiramente, você precisa ter o curso tecnólogo, o técnico, ou a faculdade em estética e cosmetologia, ou aqui ou no Brasil. E aí sim você partir para os cursos livres. Eu não indico ninguém que queira começar na área da estética, começar com curso livre. Porque existem vários cursos, diversos cursos ali nas plataformas, pessoas dando curso, só que esses certificados, eles não são válidos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente vai na ansiedade de querer fazer um curso rápido ali pela plataforma
e depois que você se formou, você vê que aquele certificado talvez você não vai conseguir aplicar por um seguro, você não vai conseguir trabalhar aqui na Europa. Saber disso. E como que tá a expectativa de crescer o negócio? Bom, nós estamos crescendo agora o empreendimento, a gente está trazendo mais colaboradoras para perto da gente, e isso é muito legal. A gente está sempre buscando se atualizar em procedimentos novos, técnicas novas. Inclusive, a gente acabou de voltar de Londres, de uma feira de estética, então a gente está sempre buscando mais conhecimento. E, inclusive, assim, esse processo de crescimento, ele é bem desafiador. Hoje eu faço até uma consultoria, eu tenho um acompanhamento de uma consultoria empresarial de business com a Miriam, depois eu te mando, inclusive é bem legal, assim, para os empreendedores que estão começando e têm insegurança, é legal você, às vezes, buscar um profissional que possa te ajudar, te auxiliar nisso, porque realmente é muita coisa. E quando você começa, você é a pessoa que limpa, é a pessoa que atende, você é a pessoa que faz o marketing, você é a pessoa que atende telefone. Sim. É muita informação, é o contador. Então, às vezes, você ter alguém para te auxiliar é um bom investimento no começo também. Isso é ótimo, né? Ter um Legal. suporte. E eu queria perguntar uma coisa que me surgiu agora na cabeça, assim, na questão das máquinas, né, de todos os produtos. Qual que é melhor, do Brasil, daqui da Europa? Porque eu sei que a gente fala poder de compra, então aqui na Europa a gente pode comprar algumas máquinas bem melhores. Eu sei que você tem tratamento até de laser, né, de luz. LED, isso. De LED. E qual que é a diferença, né, dessas máquinas, dos produtos? Assim, de acordo com o meu ponto de vista, tá? Eu, Vivian, prefiro para trabalhar cosméticos brasileiros, porque eu acredito que a tecnologia do produto profissional, ela é muito melhor, ela é muito mais avançada. E, porém, aqui na Irlanda, aqui na Europa, a gente tem produtos muito bons para home care. Então, assim, hoje eu gosto de fazer indicação home care com produtos acessíveis. Obviamente isso depende muito de cada cliente, a gente entende o perfil da cliente pra gente fazer uma indicação home care. Tem pessoas que não podem investir tanto, então tem produtos muito bons que dá pra gente comprar de farmácia e tem produtos que também são muito bons com a tecnologia um pouquinho mais avançada, de marca profissional. Hoje aqui na Irlanda a gente não tem distribuidor de marca brasileira, mas nós temos distribuidor em Portugal, na Itália, se eu não me engano em UK também tem. Então esses produtos precisam ser exportados, importados daqui de dentro da Europa, porque isso é muito importante. A formulação muda. Então, assim, de acordo com cada país. Então, a Europa, ela tem um código, não é um código, ela tem a legislação dela e o Brasil tem outra. Então, alguns ingredientes que são aceitos no Brasil não são aceitos na Europa. Isso é muito importante. Então, não é qualquer produto que você pode trazer do Brasil e usar aqui. Ah, legal saber disso. E as máquinas, em relação às máquinas, o que acontece? As minhas máquinas eu acabei trazendo do Brasil, porque em questão de tecnologia, eu sinto que a gente tem muito mais tecnologia no Brasil, em relação aos aparelhos. Aqui é um pouco antigo. Pra ter noção, assim, o que eu venho vendo assim, nas feiras de estética, que eu venho acompanhando, é como se você tivesse no Brasil um MacBook e no Brasil aqueles computador de caixa, quadradão. Pra você ter noção ali da diferença. Sério? É assim? É bem antigo. É bem antigo. E aí eu acabei trazendo do Brasil, e o que eu vejo também acontecer bastante são as importações de produtos, de aparelhos da China. E aí eu penso na minha cabeça, assim, isso é um ponto de vista meu. No Brasil, a gente tem a Anvisa, que assegura a gente de que o aparelho tem um funcionamento, de que ele vai entregar aquilo que ele está propondo. O aparelho que veio da China, eu não tenho essa certificação. Então, entre trazer ali da China e trazer do Brasil, eu, Vivian, preferi trazer do Brasil. Obviamente, eu não tô falando de aparelhos que são proibidos aqui, não. Tô falando de um vapor de ozônio, tô falando de uma terapia de LED, luz de LED, uma endermo. Então, tudo isso é aceito, por isso que eu optei
Nossa, dessa muito forma. bom saber, eu não tinha essa noção desse lado da estética. É. A gente até tava comentando, né, assim, antes de ligar a câmera, sobre as feiras, porque no Brasil a galera investe muito, milhões em estandes, e tem coisas pra vender. Você até comentou que você foi pra Londres, Aham. e aí ela queria uma máscara, né? E Isso. eles não tinham pra vender, só tinha Isso. amostra, É, tipo, isso. pra mostrar, né? É muito estranho, É né? diferente, assim, é bem diferente. A gente tá visitando as feiras, assim, a gente quer visitar outros países pra gente ter a noção. E tudo é experiência, né? Tudo é visão. Então, no Brasil, o investimento é muito maior. A tecnologia é muito maior, a gente tem muito mais opções, o mercado é muito mais amplo pra tudo. Aqui é um pouquinho mais enxugado. E ao contrário, sabia? No Brasil as pessoas têm a visão de que na Europa tudo acontece. Sim, exatamente, é isso que eu tinha de visão. Só que o Brasil, ele é referência pra essa parte de estética. Obviamente, assim, eu ainda não fui, eu quero muito ir pra uma feira estética na França. Porque na França eu tenho a sensação de que é diferente. Lá realmente A gente pode é ver o até lugar. pela Lancôme, né? Que traz vários produtos Isso. que estuda cada componente do produto. Exatamente. Então acredito que a França e a Itália são duas que eu quero muito ir conhecer, porque lá acho que vai ser outro nível. Mas assim, foi válido conhecer a feira, conhecer as marcas que eles usam aqui, os aparelhos também. É uma experiência, tudo é experiência, assim, é válido. Com certeza. Bom, já estamos aqui chegando no finalzinho. A Vivian vai deixar um recado pra vocês, um conselho, mas eu quero pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário, o que você tá achando, o que você tá gostando, e se tiver dúvidas também, pode deixar aí nos comentários que depois eu e a Vivian vamos responder vocês, tá bom? E Vivian, qual que é o conselho que você pode dar pra quem é da área de estética e quer vir pra Irlanda fazer intercâmbio? Pra quem é da área de estética e quer vir pra Irlanda, seja persistente. Aqui tem mercado, tem público pra todo mundo. Embora tenham bastante meninas trabalhando na área, o que é incrível, tá crescendo bastante, tem público pra todo mundo. Seja persistente, não desista, tem que ter paciência, as coisas não acontecem do dia pra noite. Eu tô aqui há 8 anos e agora que eu tô vivendo esse sonho de ter a minha clínica, de ter tudo arrumadinho, bonitinho, nada cai do céu. Então, assim, persistência e paciência, é isso. Ai, que tudo, que linda! Obrigada por ter recebido eu aqui no seu... Eu que agradeço. No seu ambiente. Eu que agradeço. A gente já é de casa, a gente já veio entrevistar a Bárbara, enfim, né? A gente tá sempre entrevistando todo mundo aqui. As meninas mandam muito bem. Eu falo pra Viver parar de me mandar e-mail com desconto, porque meu dinheiro vai todo pra ela. Eu não resisto a uma massagem dessa mulher. Realmente é muito boa. E vou deixar aqui na descrição também todos os contatos da Vivian. Se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato com ela. E siga lá no Instagram. Gente, isso, sigam a gente no Instagram. A gente trabalha aqui com estética facial, corporal, limpeza de pele, microagulhamento. A Bárbara ali também com a parte de cílios, sobrancelha. A gente tem lips. tudo. Eu vou fazer o lips daqui a pouco. Boca. E é isso. Espero vocês aqui. Se você tiver interesse, estiver vindo pra Irlanda, sinta-se à vontade pra me mandar mensagem, pra conversar, mandar o currículo e a gente vai conversando. Ai, que fofa! Bom, ficamos por aqui então. É isso. Um beijo, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!